Prezado acadêmico, seja bem-vindo. Eu sou o professor Márcio Custódio. O objetivo deste vídeo é trabalhar com você os métodos em Java. O objetivo dos métodos é modularizar, é criar partes de código que resolvem problemas, e essas partes podem ser alteradas sem que o escopo total do programa seja alterado. Eu posso reduzir o tamanho do código fazendo isso, eu posso melhorar a manutenção do sistema fazendo isso. O que é um método? O método é uma subrotina que pode ser chamada todas as vezes que você precisa dela. Por exemplo, eu tenho um trecho de um programa aqui, onde nós temos o recebimento de uma nota de um AVA que pode receber uma nota de 0 a 20. Então, a nota pode ser 0 até 20. Menos 1 não pode, 21 não pode, 20,1 não pode. É de 0 a 20. Então, nós já fizemos programas assim e nós criamos o scanner, criamos as variáveis VA1, VA2, VA3 e os trabalhos e a soma. No momento eu vou fazer somente para receber os dados da VA1. Eu faço assim, peço para informar a nota da VA1, pego a variável VA1 e peço o scanner para ler a entrada e coloco o resultado na VA1, e aí que entra a novidade. Quando nós validávamos os dados, eu fazia assim, enquanto a VA1 for menor do que 0 ou a VA1 for maior do que 20, eu abro o código aqui e mostro a mensagem de erro. Por exemplo, aqui, uma mensagem de erro dizendo que há um erro no valor. Então, enquanto o valor for menor do que 0 ou maior do que 20, realmente há um erro, peço novamente para inserir a nota, recebo novamente. Neste caso, o que eu vou fazer, utilizando um método em Java aqui chamado valida dados, é pegar esse código aqui e deslocar essa validação desse código para que o método faça isso. Então, o que eu vou passar para o método, neste caso é um método que utiliza passagem de parâmetros. Eu vou passar para o método valida dados, o nome dele é valida dados, justamente a VA1 que eu já recebi. Então eu vou fazer VA1, que foi digitada pela pessoa o valor, ser colocada, ser passada como parâmetro para a função, para o método valida dados. Eu posso passar vários outros valores aqui. Neste caso, nossa função valida dados, nosso método recebe somente a passagem de um parâmetro. Vou fazer essa VA1 ir para valida dados, e quando o valida dados retornar com o valor correto, eu coloco esse valor em VA1 também. Então eu posso passar a própria VA1 como parâmetro e o retorno de valida dados voltar para a VA1. Você vai entender que uma função, um método, ele retorna um valor. Então vamos entender como que eu faço com valida dados. Observe que a função valida dados, ela está fora do escopo do programa. Ela pode estar aqui, ó, antes, por exemplo, dentro da classe principal, ó, dentro da classe, pode ir logo antes do main, do public static void main. Ela pode também estar embaixo, como eu fiz aqui. É comum você encontrar que os métodos sejam colocados em cima, aqui na parte de cima, antes da função main, da função principal, do método main, que é o método principal do seu programa aí. Como que nós vamos trabalhar? Observe, ó, eu passo um parâmetro para validar dados. O parâmetro é a própria VA1 que eu recebi. Observe que eu crio assim, ó, público, que ela pode usar por todos os métodos que eu tenho neste programa. Static é porque eu posso usar essas variáveis desse método também em outros métodos que eu vou criar, qualquer classe, tá bom? E float. Float é porque o método valida dados ele vai retornar para o código principal um valor float. Isto aqui é o parâmetro que eu vou passar. Observe que dentro de valida dados aqui no parênteses, eu estou passando a nota VA1. Imagine que a pessoa digitou 15. Esse 15 vai vir para cá para essa variável. Ela chama-se dentro do método valida dados nota VA1. Poderia ser somente nota. Não tem problema. Poderia ser somente nota. Basta que você altere
também no código do programa do seu método, ok? Então, eu falo aqui, crio, coloco o nome, o tipo de retorno da função, o tipo de passagem de parâmetro, o tipo do parâmetro que eu estou passando. Criei o scanner, porque na validação eu tenho que receber o valor novamente. Faço a validação, observe, ó, enquanto a nota que veio for menor do que 0 ou maior do que 20, eu peço para informar novamente, informo a nota novamente, recebo a nota, o scanner lê, aí enquanto ele for digitando valores que não me resolvem o problema, eu vou dando o erro e resolver o problema que é a validação. Depois que ele informar um valor correto, eu retorno com a nota digitada corretamente. Por exemplo, ele pode ter digitado -1, o -1 ele vai entrar no loop aqui, e quando ele digitar um valor, por exemplo, 10, ele sai do loop e volta aqui, return nota. Como a nota está com 10, ele faz a função valida dados retornar com o valor 10 para a VA1 aqui. Então eu mando para ele -1 e retorno VA1 validada para ele. Então eu chamo o método passando o parâmetro, neste caso, já mandando também para a variável que eu preciso. Quer ver? Vamos executar para você visualizar. Ele vai pedir o valor da VA1, eu vou informar -1, ele deu o erro, aqui ele já entrou no método valida dados, está neste local executando a mensagem forma nota da VA1. Eu vou falar 30, por exemplo. Ele também está no loop aqui. Quando eu digitar um valor que pode, que é um valor entre 0 e 20, o 10, por exemplo, ele vai voltar para o return aqui, porque ele sai do loop, e o 10 vai para a nota. E a nota vem aqui retornando de valida dados para a VA1, sendo 10. Tá bom? Quer ver? Ó? Vou dar Enter. Ele foi para a VA1. Inclusive, se eu chegar aqui agora e fizer assim, vamos fazer um JOption Pane diferente? Fazer um JOption Pane .show message dialog. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar assim, ó, valor informado e coloco a variável V1. JOption Pane é um método que nós utilizamos aí para mostrar uma caixa de diálogo. Fica bonitinho, fica legal, mais legal do que o system.out.println, ok? Vê, ó, poderia ser o system.out aqui, não tem problema, tá? Só estou mostrando uma caixinha aqui, o valor informado, ok? Observe, ó. Se eu informar -1 vai dar erro. Se eu informar 10, ele vai mostrar. Opa, vamos cancelar aqui. Rapidinho, executar novamente. Vou executar. Nota da VA1. -1 dá erro. Validação. O valor 10. Ele vai estar aqui agora. Observe. Valor informado 10. Ok? Então, dá certo sim a validação através do método. Você encontra o método aqui na parte de cima, ou pode colocar na parte de baixo também. A chamada dele com passagem de parâmetros está aqui. Ok? Muito obrigado. Até a próxima videoaula.